A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mas antes eu quero pedir a você, que não foi inscrito no nosso canal da Igreja Apostólica Oráculos de Deus, que vá lá, se inscreva e também curta, dá um link lá curtindo esse vídeo e também compartilhando. Amém, querido? A palavra de Deus diz: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, querido? Sabe, amado, eu creio que esta primeira dimensão do derramamento da unção do Espírito Santo foi a medida exata que iria capacitar os discípulos de Jesus e também lembraram do ensinamento doutrinário do Messias, do Mestre. Em João, no capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos amei uns aos outros. Já muito antes, o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos o que iria fazer a fim de eles mudarem o seu coração e o seu comportamento carnal. E, a partir daí, realizar a vontade de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 36, verso de número 26 e 27, dás-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Jesus conhecia muito bem o coração dos seus discípulos, ele conhecia muito bem aqueles homens. E ele também conhecia as manobras astutas e perversas de Satanás, o diabo, com quem eles teriam de lutar diariamente, os seus discípulos. Jesus sabia que o homem não pode fazer nada em prol de sua melhoria comportamental. Ele próprio disse aos seus discípulos, em João, no capítulo 15, versículo 5, a parte B, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus sabia. Jesus não só conhece o coração do homem, mas também descobre os intentos de Satanás, porque nada lhe é oculto e todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Por esse motivo, Jesus, certa vez, chamou Pedro à parte e o advertiu. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro havia sido avisado antecipadamente por Jesus. Ele foi advertido para que se mantivesse atento e vigiasse a sua conduta, querido, a sua conduta espiritual. No entanto, ele negligenciou a advertência do mestre. E o resultado foi o quê? 3 vezes ele negou Jesus. Aquele que o advertiu, ele negou 3 vezes. Após este trágico acontecimento que abalou a estrutura espiritual de Pedro e de todos os seus colegas, o mestre não o enterrou, mas teve o cuidado de reabilitar a comunhão e ao ministério que ele havia caído em descrédito. Pela mentira negado, por 3 vezes, ele ter negado o Messias, o Mestre. Agora era necessário que os outros 10 discípulos o aceitassem no colégio apostólico.
e para que não houvesse qualquer dúvida na mente dos discípulos, no futuro, deu-lhe provas bastante confiança do seu amor e propósito que tinha para com Pedro. Confrontou na presença deles, perguntando: Simão, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Está lá em João, no capítulo 21, 15. E por fim, o mestre acrescentou o versículo de número de 17: apacenta as minhas ovelhas. Assim Pedro foi maravilhosamente restaurado pelo mestre. Deus não tem caixote de lixo, querido. Deus nunca lança ninguém no lixo. Deus nunca lança ninguém fora. Não. Deus levantou um excelente e poderoso restaurador, o seu filho Jesus. Já antes, ele havia restaurado o rei Davi, depois de ter adulterado com Batseba e mandado matar Urias, o marido da adúltera. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 17. Deus, na sua tremenda misericórdia, faz tudo para restaurar o perdido e pecador e dar-lhe toda a dignidade de filho de Deus. Amados, se nós cremos que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, após uma sincera confissão, tal como nos garante a palavra de Deus, então teremos a certeza de que Deus não marginaliza nenhum dos seus servos que caíram e se arrependeram profundamente. Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos e a natureza humana, tinha de capacitá-los com a primeira dimensão da unção do Espírito Santo, para que ele se lembrasse e tivesse sempre presente nos seus ensinos relacionados com o amor fraternal, o respeito, a consideração, a tolerância e, fundamentalmente, o perdão devido, porque certamente haviam pensado do seu companheiro Simão Pedro. Não bastava que Pedro fosse restaurado pelo Senhor, importava que os seus companheiros também sentissem o amor, a confiança e a consideração suficiente para o restaurarem e o aceitarem no grupo apostólico. Dizem que perdoar é esquecer. Como seres humanos, nós não temos a capacidade de esquecer o mal que nos fazem. Podemos perdoar efetivamente, mas a lembrança sempre vem à nossa mente. Agora, o que precisamos é tratar essas lembranças de forma que elas não afetem o nosso relacionamento com a pessoa que nos ofendeu ou prejudicou e a quem perdoamos. Essa é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá. Basta desejarmos tê-la e pedi-la, e essas tristes lembranças jamais nos afetarão. O Senhor Jesus teve o cuidado de fazer uma brilhante demonstração dessa virtude, tratando Pedro sem ressentimento e com perdão absoluto, para que os seus discípulos pudessem vir a fazer o mesmo. Apresentou-se entre ele e com seu deles esta boa e maravilhosa primeira dimensão da unção do Espírito Santo. Logo mais, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, enquanto iria esperar pela promessa da segunda dimensão da unção, da parte do Pai, para o início da grande comissão, sem reservas e sem ressentimentos, contra o seu colega restaurado ao ministério apostólico. Lucas capítulo 24, verso 45 diz: Então lhe abriu o entendimento para compreender a Escritura e lhe disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações,
começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, a que é do alto sejais revestido do poder. Amém, querido? Que você venha entender e compreender a importância da restauração na vida de um ser humano que se afastou do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.